Se você for dono de uma companhia aérea e ligar para a Airbus encomendando 10 A320, você receberá um sonoro não. Não é que a Airbus não queira receber o seu pedido, significa que basicamente eles vão entregar lá para 2030, 2031. Meu nome é Fabrício, eu sou piloto e cientista aeronáutico e hoje nós vamos juntos dissecar a Comac. Como será que essa estatal chinesa pretende vencer os gigantes do mercado com um C919 não pela tecnologia, mas pela política e pelo cansaço? Será que a hegemonia Airbus, Boeing, Embraer e Comac finalmente chegou ou 2026 será só mais um balde de água fria? Antes da gente continuar com esse vídeo, já se inscreve por aqui para não perder os próximos vídeos. O mundo da aviação vive uma crise de oferta brutal. Por um lado, a Boeing enfrenta problemas técnicos, do outro lado, a Airbus com as suas entregas atrasadas e do lado de cá, a Embraer luta para entregar seus aviões no prazo. E nós sabemos que no poder não tem vácuo. Muita gente, inclusive eu, quando vi esse modelo de avião, pensa o seguinte: isso é um A320 pirateado. E sinceramente, olhando de fora, parece demais. Olha só, a fuselagem tem o mesmo diâmetro, o controle é um side stick, assim como no Airbus, e para completar, as janelas são quase idênticas ao Boeing 787. Mas para ser sincero, apesar da janela ser do Boeing 787, a alma ainda é de um Airbus. Vamos ver se você consegue perceber alguma semelhança com o Airbus. Side sticks, telas grandes de cristal líquido, comandos fly-by-wire, e até aqui, se você é um comandante ou copiloto de um A320, quase não vai perceber a diferença, a não ser pelos manuais chineses. E acredite você ou não, isso é proposital. Afinal, eu e você sabemos que o que faz a aviação voar não é o combustível, é dinheiro. E é justamente por isso que existe essa semelhança. Talvez você não saiba, mas os comandantes, copilotos das linhas aéreas precisam treinar especificamente para aquele modelo de aeronave. Como o Comac é tão semelhante ao Airbus, esse retreinamento é muito mais barato. Já imaginou se houvesse uma transição muito brusca entre os pilotos do Airbus para o Comac? Iríamos ter um gasto de dinheiro inimaginável durante essa transição. Mas é aí que entra o primeiro pulo do gato. O C919 ele tem cheiro da China, ele tem a bandeira da China, mas tem muitos componentes de fora, principalmente componentes americanos e europeus. E esse motivo que hoje é o pulo do gato foi o que exatamente quase matou o projeto há alguns anos atrás. Vamos pensar o seguinte: agora há pouco eu falei para vocês que a Boeing enfrenta problemas técnicos, a Airbus e a Embraer têm dificuldades de entregar no prazo, né? E existe uma oportunidade de ouro. Pensa comigo, se a Comac fosse desenvolver tudo do zero, ela não conseguiria aproveitar essa oportunidade de mercado. Então foi por isso que ela fez do Comac uma espécie de Frankenstein com componentes americanos, componentes europeus, para que o projeto saísse do papel rápido. E ainda tem um motivo extra. Vamos pensar o seguinte: se um avião chinês é desenvolvido agora, do zero, será que o mercado confiaria 100%? Talvez não. E é por isso que a estatal chinesa resolveu utilizar componentes já validados pelo mercado. Só para que você tenha uma ideia, um dos componentes mais importantes, que é o motor, é fabricado na França e nos Estados Unidos. O Comac utiliza os tradicionais CFM, que são utilizados no Boeing 737, que é aquele modelo que você está habituado a ver na Gol, e nos A320neo, que são aqueles modelos muito utilizados pela Azul e pela Latam. E os aviônicos, que são aquelas telas ali no cockpit, será que mudam? Será que são fabricados na China? Então, a resposta é não. São fabricados pela Honeywell e pela Collins, nos Estados Unidos, que são empresas já consolidadas no ramo. Mas e o trem de pouso? Será que um detalhe tão simples é fabricado na China? Também não. O trem de pouso é muito resistente e é fabricado na Alemanha. Posso ser sincero? Apenas a casca, a fuselagem é chinesa, o resto é tudo fabricado de fora. Isso garante confiabilidade de mercado, garante a entrega rápida. Por outro lado, isso cria um problema geopolítico gigantesco, ainda mais no contexto de 2026. Vamos pensar o seguinte: eu falei lá atrás que os motores são americanos, franceses, né? E nós vimos na metade de 2025 o presidente americano travando as exportações de motores CFM para a China. O que isso causou? Isso fez a linha de produção da estatal chinesa praticamente parar. Felizmente, a situação foi resolvida de forma bem rápida e a gigante chinesa não teve grandes prejuízos, mas deixou um recado muito claro. Hoje, o C919 só voa se o Ocidente deixar. E a China está correndo contra o tempo para resolver esse problema da autossuficiência, ou seja, não depender de outros países. Uma das formas de resolução é trocando os atuais motores CFM por motores CJ1000 Alpha, que são motores com CPF chinês.
Mas a certificação depende de muitos testes, de muitas validações e isso deve demorar anos. Até lá, é um casamento forçado com os Estados Unidos e a Europa. Enquanto ocorre a lenta certificação ocidental, não pense você que isso é um impeditivo para o crescimento da Comac. Na verdade, por ser uma estatal chinesa, ela tem utilizado da diplomacia e a Indonésia como laboratório. E tem outros motivos, como por exemplo, o mercado chinês é grande o suficiente para comportar as vendas da empresa estatal. Olha, por exemplo, a Transnusa, da Indonésia. Essa empresa tem sido um laboratório para a Comac. Eles já operam o irmão menor do C919, que é o C909. Que antes era chamado de ARJ-21, inclusive fazendo voos internacionais para a China. Como eu falei, muita gente confunde como se a Indonésia utilizasse o C919, mas na verdade não. A Indonésia ainda não o utiliza o irmão menor, C909. O C919, o grandão da Comac, é o principal rival do Airbus e já tem algumas encomendas por parte da Gallop Air em Brunei. A estratégia é clara: vender para as empresas que operam a nova Rota da Seda, ou seja, Sudeste Asiático e África. Basicamente, países que têm 3 características: que precisam de entregas rápidas, crédito barato e que operam com certificação chinesa. Justamente por esse processo de certificação, a Comac ainda não está no Brasil. Isso é muito bom para a nossa empresa nacional, a Embraer, porque a China tem construído um ecossistema de aviação paralelo no mundo todo. Ainda não no Ocidente, mas é questão de tempo. Mas calma, vamos aos números de 2026. Eu falei anteriormente para você que a Comac pretende ganhar pela disponibilidade, certo? Só para que você tenha uma ideia, a meta deles para 2025 era ousada: a entrega de 75 aeronaves. Mas a realidade, eles entregaram menos de 20, o que já é um grande número, obviamente, por ser aeronaves de grande porte. As sanções aplicadas pelos Estados Unidos em 2025 atrapalharam em muito. Afinal, fabricar avião em série é muito difícil. Mas não se engane você achando que o projeto fracassou, muito longe disso. Enquanto eu gravo esse vídeo em janeiro de 2026, pilotos da EASA, que é como se fosse a ANAC da Europa, têm feito testes nos aviões da Comac. Tudo isso para viabilizar de forma mais rápida a certificação. Ao contrário do que muitos dizem por aí, o cenário geopolítico é muito volátil e a Europa não fechou as portas para a Comac. Obviamente, o processo de certificação é lento, demora, são muitos testes, muitas validações, tudo isso para sua segurança. Mas não se engane, ele está ativo. Se a EASA, que é o órgão europeu, der o aval, basicamente isso vai balançar todo o sistema de aviação do mundo. Isso acontece porque é mais um concorrente para Embraer, Boeing e Airbus. Isso mexe com o preço, o prazo das entregas e até mesmo a qualidade na entrega dessas empresas. Mas o principal desafio da Comac ainda nem é o processo de fabricação, é o suporte. Porque vamos pensar o seguinte: se um Airbus, um Embraer ou um Boeing quebra uma peça lá em Congonhas, é muito fácil conseguir manutenção para essa aeronave. Tem muitos mecânicos treinados, tem um estoque de peças imenso. Mas e aí? Se o Comac quebrar lá em Congonhas, será que tem peça disponível? Será que tem técnicos capacitados para isso? Essa rede de suporte é complexa, demanda de muitos fatores e vai demorar ainda muitos anos para ser construída. Será que amanhã a estatal chinesa vai quebrar Boeing, Airbus ou Embraer? A resposta é não. O Comac C919 está longe de ser um avião aceito pelo mercado, está longe de ser tecnicamente melhor do que o Airbus. Ele é mais pesado e tem menos alcance. Mas é aí que está o ponto importante. Ele não precisa ser melhor. Ele só precisa entregar mais rápido. Ela só precisa ser boa o suficiente para atender o mercado, ter suporte e estar disponível. Se a China tiver autossuficiência, ela não precisa de quase mais nada. Afinal, o mercado da China é muito grande. Só a venda para o mercado interno já seria o suficiente para escalar e fazer com que a Comac evolua. O duopólio envolvendo a Boeing e Airbus, ou até o tripólio envolvendo também a Embraer, não acabou. Mas agora o cenário mudou completamente. Temos um quarto jogador na mesa. E provavelmente isso vai afetar o preço de compra dessas aeronaves, ou até mesmo de aluguel, e consequentemente o preço da sua passagem. Se você visse na sua passagem de férias que o avião que você faria o seu voo seria o Comac, você teria medo? Muito provavelmente você diria que sim, certo?
Mas e se eu te contasse há 4, 5, 6 anos atrás que em 2026 você andaria em um carro elétrico chinês? Você acreditaria? Provavelmente não. Mas vamos lá, o celular que você está assistindo esse vídeo nesse momento, ou até mesmo a televisão da sua casa, 100% é fabricado na China. Estamos falando de um equipamento eletrônico ou um carro elétrico fabricado 100% na China. O Comac não. Estamos falando de um avião que a carcaça é fabricada na China, mas os componentes são feitos na Europa e nos Estados Unidos, que são os mesmos componentes utilizados no Airbus, no Boeing. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Se você gostou, já se inscreve por aqui. Se você não gostou, tem certeza que lá na frente eu vou te convencer, porque vem muita coisa nova por aí e eu tenho certeza que esse canal é diferente de tudo que você já viu.